A palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Ontem a Comissão de Agricultura do Senado aprovou o texto já aprovado pelos deputados de uma regulamentação infraconstitucional, uma lei sobre demarcação de terras indígenas. Está escrito no artigo 231 da Constituição que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam. Não diz que vierem a ocupar, nem que ocuparam, ocupam. Ou seja, o que está escrito em língua portuguesa é presente do indicativo. E qual era o presente? Era 5 de outubro de 1988. Então, terras que ocuparam naquele dia. Mas demarcação para lá, para cá, política, invasões, retiradas, é uma confusão. Então resolveram fazer uma lei que complemente, que explique mais esse artigo da Constituição, uma vez que o Supremo está julgando. E aí o Supremo julga e faz lei, né? E quem faz lei é o Legislativo, como o próprio nome indica, que tem voto, tem a procuração para fazer leis em nome do povo, porque todo poder emana do povo. E lá no Supremo está 2-1. Vem de longe isso. Mas isso traz insegurança fundiária para o agro brasileiro e para os indígenas também. Então, esse projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário do Senado. O Senado aprovando o texto assim como está, entra em vigor. O relator deve ser o senador por Rondônia, Marcos Rogério. Bom, no governo Lula, o presidente está na África, disse que quando voltar da África vai arranjar lugar para 2 do Centrão que já estão nomeados ministros, mas não sabe para que ministério vão. E tem aí, está se falando agora de novo, na Ana Moser, que sairia do Ministério do Esporte, e eu fico olhando a Marina Silva, que já teve problemas em governo Lula. Ela foi durante muito tempo ministra do Meio Ambiente no primeiro e segundo mandato de Lula, mas depois ela caiu fora em 2008, porque teve divergências com o ministro de Assuntos Estratégicos, o Mangabeira Unger, e com a ministra-chefe do Gabinete Civil, Dilma Rousseff. A gota final foi a água do Rio Madeira. E agora, de novo, tem água emitida envolvida nisso, nessa discordância. São águas da foz do Amazonas, onde a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia e o governo querem pesquisar petróleo ao largo da costa do Amapá. E o IBAMA diz que não, tecnicamente não pode, tem que saber qual é o impacto nas populações indígenas. Fica um negócio meio esquisito isso. Eu acho que as populações indígenas estão torcendo para chegar mais riqueza por lá, mais oportunidades, para eles não precisarem ficar no meio do mato, numa choça, sem saúde, sem alimento muitas vezes, porque estão vendo outros indígenas, como os parecis, por exemplo, que tem trator, tem máquina, tem produção, esporte, e estão felizes da vida, né? Mandando os filhos para a universidade, né? Se integrando à sociedade brasileira. Mas tem uma turma que quer botar o índio numa campânula, num tubo de ensaio, sei lá o quê, num museu. Mas, enfim, agora a Advocacia Geral da União, ou seja, os advogados do governo disseram não, dá para fazer uma negociação aí. E o Ministério de Minas e Energia pegou esse parecer. E ontem, Marina, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, disse não tem acordo. Decisão técnica é decisão técnica. Aí já bateu de frente com o presidente da Petrobras também, que está dizendo que não, que dá acordo. Então, estou vendo a hora que Marina abre mais uma vaga para entrar alguém do Centrão no meio ambiente, tal como aconteceu lá no outro governo Lula. A propósito de Lula, né? Lula mostrou aquele relógio Piaget que ele ganhou do Jacques Chirac em 2005. Ele próprio mostrou um relógio de 80 mil. E aí vem a Folha de São Paulo está dizendo que não estava na lista dos presentes dele. Como é que ele disse que ganhou? E aí vem o caso do tenente-coronel Mauro Cid, que estava cumprindo uma missão no Palácio do Planalto e agora está preso há quase 4 meses. A história do relógio, que foi classificado como pessoal, ele pegou, né? Foi presente e vendeu, que ele não queria ficar com aquele relógio. Depois, o TCU e tal vieram pareceres, não pode. Aí ele comprou de volta e devolveu, entregou o relógio. Mas hoje, o advogado dele tem um encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Pode ser um encontro importante, porque o caso dele é igual ao caso de mais de 1.000 pessoas, que está na última instância, não tem recurso, só a Deus.
Porque se fosse no foro exato, na primeira instância, tinha recurso ao Tribunal Regional, depois ao Tribunal Superior de Justiça, finalmente ao Supremo. Agora está isso aí, ninguém sabe o que vai acontecer. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.